Quadrilha junina é vida pulsando, é movimento, sabe? Eu acho que movimento em vários sentidos, assim, movimento de corpo, né, de expressão, de voz, né? E aí, assim, é para quem dança e é para quem assiste também, né? Porque é uma troca. Pra gente que dança é muito nítido quando o público tá reagindo, a apresentação é infinitamente mais emocionante. E isso é como uma bola de neve que vai crescendo durante o... Vou falando e me arrepiando. Também. Sabe? E isso é movimento. Sabe? É impacto. Quadrilha junina pra mim é movimento, é impacto e é vida. Vida assim, sabe? Vibrando mesmo. A quadrilha ela passou da dança de salão ao estilo junino, sendo dança de salão, aí vem quadrilha tradicional, que é o famoso Anavantou Anarrié. Era o famoso, o rapaz que mexeu com a moça e que o pai vai obrigar a casar e que chama o padre e que chama o delegado, né? Então era muito isso. Passou por um processo na década de 90, início de 90, passa a ser estilizada, que é quando as damas pegavam na barra da saia e suspendiam com braços retos. Criavam um disco, chegaram até de 15 a 20 metros de tecido. Por uma questão financeira, começou a criar umas alterações e a quadrilha passa a ser recriada. Então, todo esse tecido não existe, sai do estilizado, passa por recriado. Então, o recriado ele já tinha uma temática, né, já tinha algumas músicas que pudessem fazer um link com o tema. Aí na quadrilha junina é que surge, sim, uma questão de termos uma necessidade de um projetista, né, aquele que vai fazer a pesquisa, vai desenvolver o tema. Aí tem uma outra pessoa que vai fazer o figurino que possa traduzir, quer dizer, o espetáculo junino hoje nada mais é do que um muro, mas um muro de construção, que um tijolo precisa do outro e precisa estar muito bem alinhado tecnicamente para que possa ter, como resultado final, grandes espetáculos. Falar do marcador nunca é tarefa fácil. O marcador, né, a gente tem que dar um passo atrás para que a gente possa entender o contexto histórico, inclusive. O marcador, ele era um mestre de cerimônias, né, que ele dizia os passos, os movimentos, e a quadrilha executava quando ele pedia ou mandava. E para vocês terem uma ideia de alguns movimentos, e aí vocês vão lembrar que ele dizia Anarrié, e a quadrilha retornava, dizia Alavantu, e a quadrilha avançava, né? Como também tinha alguns outros movimentos, como Balancê, e a quadrilha dançava o balancê, o cavalheiro e a dama. Então, o marcador era esse mestre de cerimônia que ele falava os comandos,
Ao passar do tempo, a quadrilha evoluiu. Quando ela evoluiu, o marcador ele se tornou um profissional multifacetado. O marcador hoje em dia ele não mais comanda a nível de passos. Ele mais explica um pouco do espetáculo dentro do arraial, né? Costurando ali o espetáculo. Mas ele também tem uma importância significativa dentro dos ensaios, né? Nos ensaios ele é parecido um pouco como um diretor artístico, que ele coordena aquele ensaio, né, da quadrilha. No nosso caso aqui são 120 componentes. Ele coordena aquele ensaio e ele é respeitado por essa coordenação. Ele é ouvido bastante. E dentro do espetáculo, o marcador, geralmente ele cria um personagem dentro do contexto do espetáculo e ele costura esse espetáculo explicando a história que está ocorrendo ali. Como também ele pode ser chamado ou parecido como um animador. Porque se a quadrilha está com um astral ou um ânimo baixo, né, o marcador ele também tem essa função de pegar o público que está assistindo, trazer o público para a quadrilha e pegar a quadrilha e levar o público. Então esse feedback é automático, é ao vivo, é na hora. E aí, além dessas duas multifunções, digamos assim, o marcador também ele é um líder. E aí, se você chega com esses 120 componentes dentro de um espetáculo e você não age com aquela postura, com aquele ânimo, com aquela motivação, como que essas pessoas elas vão se sentir dentro do arraial? Primeiro que quando a gente chega no arraial que tem 5.000 pessoas assistindo, a quadrilha fica insegura. Não existe preparo certo, por mais que a gente prepare o pessoal, a quadrilha fica insegura. E o marcador ele tem que passar aquela segurança para todo mundo. Se você parar para pensar, a quadrilha é a festa do casal do noivo, que só tem a quadrilha por conta do casal do noivo. O casal do noivo vai, se casa, aí é a festa do noivo, é a quadrilha. A noiva é um personagem que é o foco do projeto, ela é o tema da quadrilha no geral. Ela que vai ser a imagem do personagem principal do tema que a quadrilha foi escolhido. O noivo é a alma da quadrilha. O noivo é aquela pessoa que você vai estar sempre se espelhando nele. Todo quadrilheiro até hoje que está no ciclo sonha em ser noivo. Garra, animação, postura, elegância, é tudo muito, muito importante mesmo. Diferenciando as noivas de hoje para as noivas de antigamente, o foco era em todos os destaques que eram mais conhecidos no Nordeste, que era Lampião, Maria Bonita, Princesa, Casal de Rei, e hoje em dia estão até meio que extintos nas quadrilhas, nos grupos juninos, nos tempos de hoje. E o casal de noiva se tornou o destaque top, o foco de todo o projeto. E o papel da noiva no arraial é contar a história que o projeto vai desenvolver dentro do grupo. Ela vai ser o personagem que vai trazer a imagem, que ela vai trazer tudo que vai ser explicado do projeto dentro do grupo. O figurino do noivo sempre é o diferencial de toda a quadrilha. O figurino do noivo nem sempre é branco. Dependendo do tema da quadrilha, dependendo do que a quadrilha for abordar, o figurino do noivo muitas vezes vem vermelho, vem azul, vem preto. O noivo é aquela pessoa que ele tem que ir lá na loja de tecido, ele que tem que pegar o desenho, ele tem que ver como vai ser feita a roupa, se está confortável ou não, todos os detalhes, o mínimo detalhe da roupa do noivo é exatamente com o casal de noivo. É a imagem feminina do grupo, no geral, é a noiva que passa a beleza, a simpatia, o charme de todas as damas da quadrilha. E é ela também que é responsável pela história e, no final, o Felizes para Sempre, que é o que todo projeto idealiza no ciclo junino, né? Quando a gente forma a Junina Tradição, eu meio que, quando eu me vi, eu estava coreografando. Então, eu nem sabia que eu sabia. Então, foi a partir daí, quando eu me vi, eu estava líder de grupo. E aí foi quando eu vi a necessidade de estudar, de pesquisar. E aí foi quando eu entrei na faculdade, eu disse, vou fazer... Eu estou trabalhando com crianças e adolescentes e aí eu vou entrar em uma graduação para entender essa meninada. Aí eu fiz pedagogia, hoje eu sou pedagogo e depois eu me especializei em gestão educacional, mas sempre trabalhando com arte e educação. Isso em Carnaval, São João e Natal. A importância do ciclo junino hoje, ela se dá na questão da grandiosidade e na possibilidade
que esse ciclo tem de passar as linguagens para essa meninada. Então, linguagem de dança, linguagem de teatro, linguagem de artes plásticas, sabe? Então, isso, para mim, é o maior prêmio do ciclo, dessa grandiosidade que se tem hoje, de ter um pedagógico atrás de cada dança. Hoje a gente não tem a dança pela dança. Por trás de tudo aquilo ali, tem um grande processo educativo. Então, eu acho que a importância do ciclo junino hoje, fora o espetáculo, todo mundo sabe, da beleza, ele não é estático. A cultura popular, ela não é estática. Ela atende a meninada do hoje. Então, dificilmente você vai ver uma quadrilha daqui do Recife, da área metropolitana, dançando como meu avô dançava, como minha mãe dançava, como meus tios dançavam. E como eu comecei a dançar pequeno. Então, hoje, todo mundo atende um processo, a gente atende a um critério de julgamento, a quadrilha ela tem um tema a ser cumprido, e aí, quando se está uma coisa mais acirrada, entra os profissionais, que geralmente os profissionais começaram como eu comecei. Então, primeiro a gente dança, a gente vai se especializando, a gente vai se encantando com o processo, quando a gente vê, a gente está liderando. Então, hoje tem coreógrafos, projetistas, costureiras, bordadeiras. Então, assim, durante essa trajetória, teve muitos momentos bacanas, a apreensão sempre tem. Ontem mesmo eu estava com meus amigos, poxa, cadê a roupa? E aí o material para bordar, e o sapato vai chegar quando e tal. Então, essa cadeia produtiva, ela está inserida diretamente no brinquedo popular. Eu sempre gosto de falar das quadrilhas juninas assim, como um movimento mesmo, né? Porque é uma expressão artística, né? Mas que o envolvimento desses jovens, né? Tipo, acaba que o espetáculo é um braço, né? É uma ponta do resultado que é muito maior, né? Um resultado que nos bastidores não é qualquer olho que consegue enxergar, né? O ganho assim profissional ou assim de se relacionar com o outro, de ter uma família, né? Porque algumas pessoas não têm em casa, né? Um relacionamento familiar. Algumas pessoas infelizmente não têm, né? Ou atenção, algo simples de chegar e ganhar um abraço, de ser ouvido, né? Coisas assim que pra gente é tão simples, né? Mas eu acho que a quadrilha proporciona isso, né? A gente trabalha com minorias, né? E isso já é incrível, né? E isso não está na mídia, nem todo mundo enxerga, né? A quadrilha junina também eu gosto sempre de falar que ela trabalha o ano inteiro, né? A gente começa um espetáculo em outubro mais ou menos para ele estrear em junho, né? Então a gente dança junho, dança julho, às vezes até agosto, daqui a pouco já começa tudo de novo, né? E a gente não tem um apoio devido, assim, né? Somos invisíveis em alguns momentos, né? Porque é um trabalho que mobiliza tanta gente, né? Um outro ponto, assim, que diferencia a quadrilha de outras expressões é que nós produzimos espetáculos inéditos anualmente. Eu não conheço nenhuma outra expressão, né? Que tem esse motor, sabe? Esse empreendimento, essa vontade, sabe? Porque são esses jovens que colocam isso na rua, na prática, transformam tudo isso em arte. A questão do fomento ao brinquedo, não existe uma cultura, né, de investimento para tal. Haja vista que todos esses grupos, né, não somente as quadrilhas, trabalham com inclusão social. A quadrilha, dentre todos esses brinquedos populares, é a única que ainda não recebe nenhuma ajuda de custo, né? O que nós temos hoje são alguns municípios que se predispõem a abrir edital, e os editais, as quadrilhas apresentam o seu material e algumas quadrilhas são aprovadas, outras não, em sua maioria sim, mas faz as apresentações e em boa parte os pagamentos demoram, né? Então existe dentro do próprio edital uma questão de 3, 4 meses para serem pagos, né? E após a apresentação esse prazo não é cumprido, então isso acarreta aí um outro lado do espetáculo que as pessoas não veem, né? Aí é uma questão que é a parte dolorosa
da situação, porque isso dificulta muito o espetáculo. Tem gente que prefere fazer esse edital e tem o dinheiro para poder, e conta com esse dinheiro até mesmo para custear figurino, transporte, que é muito oneroso, e termina se desencontrando financeiramente por uma questão do não cumprimento que reza o edital. Alguns empreendedores, alguns produtores ficam assim, como vocês conseguem? E a gente muitas vezes não sabe responder, né? E aí volta para a questão que eu falei, que a gente falou no início, da entrega, do amor, né? Dessa coisa do trabalho coletivo mesmo, de fazer junto e querer ver o resultado, né? Então, isso eu acho que diferencia assim, a quadrilha de outras expressões. E aí, por esse motivo também, acho que a gente tem que se mobilizar e lutar e brigar mesmo por subvenção, né? Porque assim, a gente constrói os nossos espetáculos com a ajuda dos integrantes. E a lógica deveria ser o contrário, a gente deveria pagar para as pessoas, né? Porque somos todos artistas. Eu sou coreógrafa, eu deveria receber para fazer um trabalho de coreografia, o outro de figurino, o outro para ser o marcador. Enfim, a gente ainda vai demorar muito, eu acho, para chegar nesse estágio. Mas a gente pensa sobre isso, né? Por enquanto, a gente que financia tudo. Então, além de cada um, teoricamente, pagar sua roupa, a gente faz rifa, faz bingo, faz feirinha de usado, né? Enfim, cada quadrilha também tem uma forma de captar recursos. Algumas fazem festas, né? E aí, assim, chega nesse ponto que a gente não sabe responder. Depois que o espetáculo está pronto, né? A gente é uma das quadrilhas que gasta menos ainda, assim, dessas quadrilhas que, enfim, tá sempre entre as finalistas, tá no pódio, tem um grande porte, um grande número de pessoas participando, né? E aí depois a gente não sabe como a gente conseguiu mobilizar 120 mil, sabe? Por exemplo, né? Realmente é uma pergunta difícil. Tá naquela cama, tô doidinho pra me cobrir com teu lençol. Doidinho pra te matar de cheiro, soprar o candeeiro, juntar os travesseiros e começar nosso forró. Tô doidinho pra me deitar naquela cama, tô doidinho pra me cobrir com teu lençol. Doidinho pra te matar de cheiro, soprar o candeeiro, juntar os travesseiros